Tribunal Federal já anulou um processo por inteiro por incompetência relativa, máximo quando se trata de incompetência absoluta e inderrogável pela vontade das partes. E aqui, então, cito que, de acordo com as premissas que eu adotei de forma coerente ao receber a denúncia, a interpretação restritiva da prerrogativa de foro, preconizada desde a questão de ordem na ação penal 937, é a mais correta. E essa visão é que se alinha ao princípio republicano, que veda o tratamento desigual sem justificativa constitucional. E relembro mais uma vez que presidentes da República já foram julgados no Supremo. Um presidente foi julgado pelo plenário e o outro presidente foi julgado em segunda instância. Os fatos imputados aos réus, segundo a denúncia, ocorreram entre 2020 e 8 de janeiro de 2023. Naquele período, a jurisprudência da Corte era pacífica, consoante o entendimento consolidado, racional, inteligível, de que, uma vez cessado o cargo, antes do término da instrução, a prerrogativa de foro deixaria de existir. Em caso, os réus deste processo, sem nenhuma prerrogativa de foro, perderam seus cargos muito antes do surgimento do atual entendimento. O atual entendimento é recentíssimo desse ano. A aplicação da tese mais recente para manter esta ação no Supremo, muito depois da prática de crimes, gera questionamentos não só sobre casuísmos, mas, mais do que isso, ofende o princípio do juiz natural e da segurança jurídica. E aqui, senhor presidente, eu faço uma digressão sobre segurança jurídica, cito acórdons, repiso que, sob esse ângulo, devemos relembrar que esta Corte anulou um processo com mais de uma centena de recursos por simples incompetência relativa de foro, e nós estamos diante de uma incompetência absoluta, que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo. De sorte, presidente, que, mantendo a minha coerência que manifestei no recebimento da denúncia, ciente de que, naquela oportunidade, tratava-se de recebimento da denúncia, em que vigorava o princípio in dubio pro societate, deixei para o julgamento a análise mais vertical dessas questões. Assim sendo, senhor relator, saltando todas as digressões que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, com as vênias de sua excelência, o dedicado relator e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. No bastidor, e aqui trazendo para o nosso assinante a informação, conversando com os ministros, havia uma certa incredulidade no voto do ministro Fusco. E, como eu disse para vocês, a avaliação dos especialistas era de que haveria divergência. Aliás, ele mesmo já tinha anunciado. O que não se pensava, o que não se sabia, é que essas divergências atingiriam o mérito. E quando eu falo mérito, gente, eu estou falando dos 5 crimes dos quais o núcleo crucial é acusado, que é a tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, o dano ao patrimônio e deterioração do patrimônio tombado. Nisso, no mérito, ele abriu uma super divergência. Então, olhando, quer dizer, como eu disse para vocês, ainda tem que caminhar para ver todos os crimes. A organização criminosa já descartada, inclusive ele faz a ressalva de que tem que ter
o uso da arma de fogo, porque a PGR fez assim na acusação, embora a lei não faça essa especificação, né? Diz que é um agravante a arma de fogo, mas a PGR colocou na acusação e ele já acaba por descartar. A PGR entendeu que, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, que bloqueou estradas, e o próprio Exército, ou próprias Forças Armadas, em que houve uma reunião de Bolsonaro com os comandantes para apresentar uma minuta golpista que impediria a posse do Lula, como essas instituições são armadas, essa união estável para cometer crime, essa organização criminosa seria armada, que é um agravante, né, uma qualificadora, como você explicou. O Fux entende que não, que precisa ter o indivíduo armado, que precisa ter arma na mão de um dos réus, enfim. As penas aumentam, aqui pegando até a lei da organização criminosa, 12.850, né, se eu não me engano, é isso. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização houver o emprego da arma de fogo. Então ele descarta duas coisas, ele descarta, a existência de uma ORCRIM e dois, o uso da arma de fogo que era o agravante da PGR. Só terminando aqui, passando para você, Otávio, então o que chamou a atenção de ministros e de advogados é que essa divergência, que foi mais ampla do que se esperava, ela vai na contramão da posição do próprio ministro nos julgamentos dos executores. Sim. Nos executores não era organização criminosa, era associação criminosa. O primeiro julgamento ali é que começa com o réu Aécio Pereira, se eu não me engano, que é até citado no julgamento, na leitura do voto de hoje. E lá ele acata o relatório do ministro Alexandre na íntegra. Mesmo tendo esses questionamentos que agora foram apresentados nas preliminares, como, por exemplo, a questão do foro. Embora o julgamento inicial dos executores, gente, tenha sido no plenário, e o de Bolsonaro e do núcleo crucial seja agora na turma, que é um outro ponto. Esse sim tem respaldo de parte significativa do mundo jurídico. Júlia, você falou na perplexidade de alguns ministros, vai em linha com a minha apuração também. O que se esperava era uma divergência lenta, gradual e segura, para usar ali uma expressão de como os militares fizeram a reabertura. Ou seja, o Fux poderia divergir da delação do Mauro Cid, ele já havia avisado isso, foi a única que ele não divergiu, foi a única, né? Mas não esperavam... Ele chegou a dizer que quem faz 9 delações não faz nenhuma. Acompanhando raciocínio que foi feito pelo Vilardi depois, e que o Alexandre de Moraes atacou ontem, classificou ontem como litigância de má-fé. Então, como quem diz, quem fala isso, inclusive o ministro Fux, né, na prática essa, está litigando de má-fé. Mas quem faz a litigância seria o advogado. Pois é, então assim, esperavam ali divergências pontuais, a delação não vale, esse crime... Porque esse voto já tinha sido rascunhado no julgamento da Débora. Vamos lembrar, a Débora é aquela manifestante que pichou com batom uma estátua, pegou uma pena ali, mais de 10 anos, uma pena considerada elevada, e o Fux, nesse momento da Débora, ele não vota como nos casos anteriores, isso é fato. Ele muda e apenas condena a Débora pelo crime que ela confessou, a pichação da estátua. Então, no voto do Fux, ela só respondeu por dano a patrimônio tombado, a estátua é um patrimônio tombado. Pela lógica, quando eu comecei a ver o voto do ministro Fux e muitos juristas dizendo, olha, isso aí já tinha sido rascunhado na Débora, eu perguntei, então ele só vai condenar o Cid, porque desse núcleo crucial, o único que confessou crimes é o Mauro Cid, porque é um colaborador e ele está sendo julgado. E a colaboração não impede que ele seja condenado, que ele pega pena, ao contrário, a colaboração é justamente para ter... Perdeu, mané, numa mola.